Os exames chegaram. Útero seco, inútil para a sucessão. No nosso aniversário de 3 anos, ela me expulsou do palácio por não dar um herdeiro. Eu recusei o cheque de silêncio e voltei para o bairro pobre onde nasci. 3 meses depois, descobri algo impossível. Eu estava grávida. Sozinha. E o destino o colocaria de volta no meu caminho. O reflexo no espelho veneziano de 3 metros devolvia a imagem de uma mulher moldada para a perfeição. Mas Danúbia sentia que estava olhando para uma estranha. O vestido de seda cor de marfim, bordado com fios de ouro que desenhavam os brasões da família real, pesava sobre seus ombros como uma armadura cerimonial, não como uma celebração. Era o 3º aniversário de casamento. A noite em que as expectativas de um país inteiro pareciam convergir para aquele jantar privado na ala oeste do Palácio de Vidro. A mesa estava posta para 2, com talheres de prata dispostos milimetricamente sobre o linho egípcio, e as velas de cera de abelha queimavam a tempo suficiente para que a cera começasse a chorar sobre os castiçais. Danúbia tocou o ventre instintivamente. O gesto tornara-se um tique nervoso nos últimos meses, uma busca silenciosa por uma vida que se recusava a florescer. O silêncio no palácio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido quase imperceptível do ar-condicionado central que mantinha o ambiente numa temperatura artificialmente fria, isolando-os do calor impiedoso do deserto lá fora. Ela olhou para o relógio de pêndulo. Salim estava atrasado. Não apenas minutos, mas horas. A ausência dele não era incomum dada a carga do conselho, mas naquela noite parecia um presságio. Ela se agarrava à memória dos sussurros dele na noite anterior, prometendo que o amor deles era a única lei que importava, uma promessa dita na escuridão do quarto, longe dos ouvidos da corte. As portas duplas de mogno se abriram com um estrondo que fez as chamas das velas tremularem. Danúbia levantou-se num sobressalto, o sorriso de boas-vindas já se formando nos lábios, mas ele morreu antes de nascer. Não era Salim. A Sheikha Fátima entrou na sala de jantar com a presença de uma tempestade contida. Seus passos ecoavam no mármore com uma cadência militar. Não havia guardas nem criados, apenas a matriarca e um envelope pardo que ela segurava com a ponta dos dedos, como se contivesse algo tóxico. Sente-se, Danúbia. A voz de Fátima era suave, polida por anos de diplomacia, mas carregava o peso de uma sentença. Danúbia permaneceu de pé, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Onde está Salim? Aconteceu algo com ele? Meu filho está cumprindo o dever dele para com o Emirado, algo que você, infelizmente, provou ser incapaz de fazer. A Sheikha deslizou o envelope pela mesa longa. Ele parou exatamente diante do prato vazio de Salim. O papel pardo contrastava violentamente com a brancura da toalha. Danúbia olhou para o envelope, depois para os olhos da sogra, que não demonstravam ódio, apenas uma frieza pragmática e aterrorizante. Os últimos exames chegaram de Zurique esta manhã, mentiu Fátima sem piscar. A falsificação era perfeita, uma obra de arte burocrática encomendada para destruir uma vida. Útero infantil, seco, inútil para a sucessão. O mundo de Danúbia girou. O som do sangue pulsando em seus ouvidos abafou o ambiente. Isso não é possível. O médico disse que era apenas estresse, que precisávamos de tempo. O tempo acabou, cortou Fátima. Um rei sem herdeiro é um convite à guerra civil. Salim sabe disso. O conselho sabe disso. E agora você sabe. O jantar acabou antes de começar, minha querida. Danúbia sentiu as lágrimas quentes brotarem, não de tristeza, mas de uma indignação sufocante. Ela quis gritar, quis rasgar aquele envelope sem nem abri-lo, mas a ausência de Salim pesava mais do que qualquer documento. Se ele estivesse ali, lutaria por ela, a não ser que ele já tivesse desistido. Enquanto Danúbia desmoronava internamente no silêncio da sala de jantar, do outro lado do complexo palaciano, na sala do conselho, o ar estava denso de fumaça de charuto e tensão testosterona. Salim estava sentado na cabeceira da mesa oval, mas parecia menor do que seus 30 anos. Ao redor dele, 12 homens, os anciãos das tribos e os acionistas majoritários do petróleo, aguardavam em silêncio sepulcral. Diante dele,
o decreto de anulação. Alteza! A voz de Rashid, seu chefe de segurança e confidente traidor, soou prestativa demais. A estabilidade das fronteiras depende da aliança com o norte. A família de Nashira aguarda apenas a sua assinatura para liberar os fundos de infraestrutura. O povo precisa de certeza. O povo precisa de um futuro. Salim segurava a caneta Montblanc com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Danúbia é minha esposa. Ela é saudável. Nós somos jovens. A modernidade que pregamos lá fora deve começar aqui dentro. Ele tentou invocar a autoridade que lhe era de direito, mas sua voz falhou levemente. Ele olhou para a porta, esperando ver sua mãe entrar e, talvez, por um milagre, apoiá-lo. Mas quando Fátima entrou, ela não olhou para o filho. Ela olhou para os conselheiros. "O amor é um luxo de plebeus, Salim", ela disse, parando atrás da cadeira dele, colocando as mãos sobre os ombros do filho. O toque não era de conforto, era de contenção. "O dever é o fardo dos reis. Você escolhe o coração de uma mulher estéril ou a sobrevivência do seu legado. Se você sair por aquela porta para encontrá-la, o conselho dissolverá seu gabinete pela manhã." A manipulação era cirúrgica. Eles atacavam onde Salim mais temia, sua competência como governante. Ele fechou os olhos e a imagem do rosto sorridente de Danúbia na lua de mel invadiu sua mente. Ele a amava desesperadamente, mas foi criado para acreditar que o Emirado era seu primeiro filho e que ele estava prestes a matá-lo por egoísmo. Quebrado, derrotado pela arquitetura de culpa construída ao seu redor, Salim abriu os olhos. Eles estavam vazios. O homem que segurava a caneta não era mais o marido apaixonado, era apenas um instrumento do Estado. Ele assinou. O risco da tinta no papel soou como tecido sendo rasgado. Ele soltou a caneta e levantou-se abruptamente, virando as costas para a mesa, recusando-se a olhar para o documento ou para sua mãe. Ele caminhou até a janela blindada, encarando a escuridão, incapaz de encarar a própria vergonha. A notícia chegou aos aposentos de Danúbia, não por Salim, mas por uma equipe de advogados acompanhados por criadas que já traziam caixas de papelão. A eficiência da expulsão era humilhante. Não houve gritos nem escândalos. Danúbia sentiu uma calma gélida tomar conta de seus membros, uma anestesia emocional necessária para a sobrevivência. Sua Alteza instruiu que esta compensação fosse entregue imediatamente, disse o advogado, estendendo um cheque bancário cujo valor tinha tantos zeros que parecia um número de telefone. É o suficiente para viver confortavelmente em qualquer lugar da Europa. A única condição é o silêncio absoluto sobre os motivos da separação e o exílio voluntário do Emirado. Danúbia olhou para o papel. Era o preço de sua dignidade. O preço do ventre que eles alegavam ser seco. Ela pegou o cheque, sentindo a textura do papel caro, e o rasgou lentamente ao meio, depois em 4 pedaços. Jogou os fragmentos no chão de mármore, aos pés do homem de terno. "Diga a Salim que meu silêncio não está à venda, e que eu não preciso do dinheiro dele para sobreviver no país onde nasci." Ela dispensou as caixas. Entrou no closet gigantesco, ignorando os vestidos de alta costura, as sedas importadas e os sapatos de designers. No fundo de uma gaveta, encontrou o que procurava. Um vestido simples de algodão azul escuro e uma túnica, roupas que usava para visitar orfanatos anonimamente. Despiu-se das joias, sentindo o peso físico sair de seu corpo. O anel de noivado, um diamante amarelo raro, foi deixado sobre a penteadeira ao lado do perfume que Salim mais gostava. Ao sair pelo portão de serviço, a mudança de atmosfera foi brutal. O ar condicionado perfumado do palácio deu lugar ao bafo quente e poeirento da noite no deserto. Um carro simples, enviado por seu pai, a esperava. Não havia motorista de libré. Apenas o velho patriarca ao volante, com as mãos calejadas segurando o volante com força. Danúbia entrou no carro. Ela esperava um abraço, uma palavra de conforto, o refúgio seguro da infância. Mas o pai manteve os olhos fixos na estrada à frente. "Eu avisei que você voava alto demais, filha", ele murmurou, a voz rouca de vergonha. "Uma mulher devolvida, o que os vizinhos vão dizer?
Como vou olhar para os homens no sulque amanhã? A frase a atingiu com mais violência do que a expulsão. Ela não era uma vítima para ele, era uma falha. Uma mercadoria defeituosa devolvida ao fabricante. Danúbia encostou a testa no vidro frio da janela, observando as luzes do palácio de vidro ficarem para trás, brilhando como uma miragem cruel no topo da colina. Enquanto o carro descia em direção ao bairro antigo, onde as ruas eram estreitas e o cheiro de açafrão se misturava com o esgoto a céu aberto, Danúbia percebeu que não tinha apenas perdido um marido, ela tinha perdido sua identidade. A rainha estava morta. Restava apenas a mulher de útero seco, condenada a ser o fantasma de uma história de fadas que deu errado. E na escuridão do banco traseiro, pela primeira vez na noite, ela permitiu que uma única lágrima solitária traçasse um caminho pela poeira em seu rosto. Aquela lágrima no rosto dela carregava o peso de um mundo inteiro desmoronando. Você já sentiu isso? Quando tudo que você era simplesmente desaparece? Me conta uma coisa. De onde você está ouvindo essa história? Comenta aí de qual cidade, qual país. Quero saber quem está aqui comigo agora, respirando junto essa dor da Danúbia. E se o peito apertou, deixa aquele like, porque o que vem pela frente, ela vai precisar de cada grama de força que existe nela, e a gente vai estar junto. 3 semanas haviam se passado desde a noite da expulsão. O calor no bairro antigo não era apenas uma temperatura, era uma entidade física pesada e sufocante que se agarrava à pele e dificultava a respiração. 3 semanas haviam se passado desde a noite da expulsão, e a rotina de Danúbia se resumira a uma busca humilhante por sobrevivência. As solas de suas sandálias baratas estavam gastas, e o vestido de algodão, antes azul escuro, começava a desbotar sob o sol inclemente. Ela caminhava entre as bancas de peixe seco e especiarias, ignorando os olhares de pena dos mercadores que reconheciam nela a filha devolvida do velho comerciante. A vergonha do pai era uma sombra que a seguia. Ele mal lhe dirigia a palavra em casa, limitando-se a deixar um prato de comida na mesa e sair antes que ela acordasse. O mundo girou abruptamente quando o cheiro forte de cardamomo queimado invadiu suas narinas. O barulho da multidão se distorceu, transformando-se em um zumbido agudo, e o chão de terra batida subiu para encontrá-la. A escuridão foi misericordiosa, apagando a fome e a dor nos pés, mas durou pouco. Acordou com o gosto amargo de sais de amônia na boca. Estava deitada em uma maca estreita, coberta por um lençol áspero, numa sala com paredes descascadas onde um ventilador de teto girava preguiçosamente. Uma mulher de meia-idade, com o hijab mal ajustado e olhos cansados, anotava algo em uma prancheta. Era a doutora Amira, conhecida por atender os indigentes que o Sistema Real de Saúde esquecia. "Você comeu hoje?" A médica perguntou sem levantar os olhos. "Não senti fome, apenas cansaço. Deve ser o estresse." Danúbia respondeu tentando se sentar, mas uma onda de vertigem a empurrou de volta. Estresse não causa o que vi no seu exame de sangue, nem explica a hipotensão severa. A médica largou a prancheta e cruzou os braços, encarando a ex-rainha com uma mistura de incredulidade e pragmatismo. "Você não é estéril, Danúbia. O diagnóstico do palácio foi uma mentira ou uma incompetência criminosa." O silêncio no consultório improvisado foi quebrado apenas pelo zumbido do ventilador. Danúbia sentiu um frio percorrer sua espinha, arrepiando a pele suada. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que você está grávida de quase 12 semanas. O coração do bebê é forte, muito mais forte que a mãe neste momento." Danúbia levou a mão ao ventre plano instintivamente. A ironia era um gosto metálico em sua boca. Expulsa por ser um deserto estéril, quando, na verdade, já carregava a vida que salvaria seu casamento. O útero seco florescia na miséria, mas o choque inicial logo deu lugar ao terror. Ela não era mais a sheika protegida por muros de vidro. Era uma mulher repudiada, vivendo de favor na casa de um pai envergonhado, num bairro onde a mortalidade infantil era uma estatística diária, não uma tragédia distante. A urgência substituiu o medo. Ela precisava falar com Salim. Ele não sabia.
Se soubesse, a estabilidade do emirado que a sogra tanto prezava mudaria de eixo. O herdeiro existia. Naquela tarde, Danúbia vendeu um par de brincos pequenos que havia esquecido na orelha na noite da fuga. A única peça de valor que lhe restara. Com o dinheiro, comprou um smartphone usado com a tela trincada e créditos de dados. As mãos tremiam enquanto ela digitava. Não havia bloqueio emocional que resistisse à imagem do ultrassom granulado que a doutora Amira imprimira. Ela anexou a foto. Escreveu apenas uma frase. Eles mentiram para nós. Seu filho vive. A barra de envio carregou lentamente. 90%, 95% enviado. A resposta não veio de Salim. Veio na forma de uma mão pesada sobre seu ombro 5 minutos depois, enquanto ela tentava pegar sinal melhor na esquina da mesquita. Danúbia virou-se e o sangue drenou de seu rosto. Rashid, o chefe de segurança pessoal de Salim, estava ali. Ele não usava o uniforme militar, mas roupas civis que mal disfarçavam o coldre na cintura. O sorriso dele era cortês, mas seus olhos eram de tubarão. Alteza, ele disse, usando o título como um insulto. É perigoso andar sozinha com tecnologia não segura. Antes que ela pudesse reagir, Rashid arrancou o telefone da mão dela com um movimento rápido e brutal. Ele olhou para a tela, viu a mensagem enviada e, com um suspiro entediado, acessou o sistema remoto. Danúbia viu impotente, enquanto ele não apenas deletava a mensagem, mas formatava o aparelho e acessava os servidores para limpar o rastro digital. Salim precisa saber! Ela gritou, atraindo olhares curiosos de transeuntes. É o filho dele! O Sheikh Salim está ocupado garantindo o futuro do país com uma mulher adequada, Rashid disse, a voz baixa e letal. Ele se aproximou, invadindo o espaço pessoal dela, forçando-a a recuar contra a parede suja da mesquita. Escute bem, Danúbia. O divórcio foi finalizado. Qualquer tentativa de contato será vista como chantagem. E acidentes acontecem no bairro antigo o tempo todo. Um vazamento de gás na casa do seu pai, um freio que falha na caminhonete dele. Seria uma pena o velho sofrer por causa da teimosia da filha. Ele soltou o telefone no chão e o esmagou com o calcanhar da bota, transformando a esperança dela em cacos de vidro e plástico. Desapareça, Danúbia. Pelo bem da criança que você diz carregar. Se ela nascer, que nasça no anonimato. Se o palácio souber oficialmente, eles não vão levar você de volta. Eles vão tirar o bebê e sumir com você. Entendeu? Danúbia assentiu, as lágrimas de raiva e impotência queimando seus olhos. Ela entendeu. Não havia ponte de volta. Havia apenas um muro, e Rashid era o guardião armado no topo dele. Enquanto Danúbia era encurralada nas ruas poeirentas, o palácio de vidro brilhava sob as luzes artificiais de um evento perfeitamente orquestrado. O ar-condicionado mantinha o ambiente numa temperatura glacial, ideal para preservar as orquídeas brancas importadas que decoravam cada superfície. Era o anúncio oficial do noivado entre o Sheikh Salim e Nashira. Salim estava parado perto da varanda, observando a cidade lá embaixo. Ele segurava uma taça de água com gás, recusando-se a beber álcool, embora a vontade de entorpecer os sentidos fosse avassaladora. Ao seu lado, Nashira brilhava em um vestido de seda prata, tão afiada e moderna quanto um arranha-céu. O engajamento nas redes sociais subiu 40% desde o anúncio Salim, disse ela, sem tirar os olhos do tablet que uma assistente segurava. A fusão das empresas da minha família com o Fundo Soberano vai estabilizar o mercado asiático. É um casamento perfeito, de branding. Salim olhou para a noiva. Ela era linda, inteligente e implacável. Tudo o que um sheik precisava. E ele não sentia absolutamente nada. Nem desejo, nem irritação. Apenas um vasto deserto interior. Você já escolheu as cores da cerimônia? Ele perguntou, tentando participar. Branco e dourado, obviamente. O azul que Danúbia usava é muito nostálgico. Passado. Precisamos projetar futuro, inovação. Nashira dispensou a assistente e tocou o braço dele, um gesto calculado para os fotógrafos posicionados à distância.
Sorria, querido. O mundo está vendo. Salim sorriu. Era um esgar treinado, muscular, sem luz nos olhos. Quando a sessão de fotos terminou, ele se retirou alegando enxaqueca. Seus pés o levaram não para seus aposentos, mas para a ala leste, agora desativada, onde Danúbia costumava pintar. O quarto estava limpo, esterilizado de sua presença. As telas tinham sumido, as roupas doadas. Mas, ao abrir a gaveta da mesa de cabeceira que as camareiras haviam esquecido de verificar, ele encontrou um pequeno livro de poesia persa. A capa estava gasta. Ele abriu o livro e uma folha seca de jasmim caiu de entre as páginas. O cheiro dela, aquele perfume suave de pele e flores, não o cheiro químico de produtos caros, ainda estava ali, fraco, quase um fantasma olfativo. Salim levou o livro ao rosto, inalando profundamente, fechando os olhos. A dor veio aguda, física. Ele tinha a estabilidade política, tinha a noiva perfeita, tinha a aprovação da mãe. Mas, segurando aquele livro no silêncio do palácio, ele percebeu que era o homem mais pobre do reino. Havia assinado sua sentença de solidão na mesma folha do divórcio. Os meses se arrastaram no bairro antigo, marcados não por eventos sociais, mas pelo crescimento lento e constante do ventre de Danúbia. A ex-rainha aprendeu que a dignidade não se comia e o orgulho não pagava aluguel. Para evitar que o pai a expulsasse de vez ou que a miséria atingisse o bebê, ela precisou trabalhar. Ninguém queria contratar a mulher devolvida, a pária que falhara em ser rainha. Então ela criou seu próprio espaço. Começou misturando as sobras de especiarias que o pai trazia do mercado, o açafrão quebrado, a pimenta do reino miúda, a canela em lascas. Com um pilão de pedra e a memória olfativa apurada nos anos de luxo, ela criou blends únicos, tempero para cordeiro com notas de rosa seca, curry para peixe com raspas de limão desidratado. Ela montou uma pequena banca feita de caixotes na entrada do souk, longe das lojas nobres. Especiarias da alma. Ela não gritava como os outros vendedores. Ela apenas deixava o aroma fazer o trabalho. Para esconder a gravidez, que agora no 7º mês era inegável, Danúbia abandonou qualquer vaidade. Usava túnicas largas de linho cru, desprovidas de forma. Mas a mudança mais drástica estava em seu rosto. Não havia véus de seda cobrindo sua pele. O sol do deserto, sem o filtro das janelas do palácio, queimou sua tez pálida, transformando-a em um bronzeado dourado e curtido. Havia novas sardas em seu nariz, olheiras permanentes sob os olhos e as mãos. As mãos delicadas de pianista estavam manchadas de amarelo açafrão e vermelho páprica, com calos nos dedos e unhas curtas. As mulheres do bairro começaram a parar. Primeiro por curiosidade, para ver a rainha caída. Depois, pela qualidade do produto. Elas a chamavam de a perfumista triste. Danúbia raramente sorria. Ela guardava cada moeda com ferocidade, comendo o mínimo para que pudesse comprar vitaminas pré-natais clandestinamente. Certa tarde, enquanto moía cominho sob o calor de 40 graus, sentiu um chute forte nas costelas. O bebê, um menino, segundo a doutora Amira, era inquieto. Danúbia parou, limpando o suor da testa com o antebraço. Ela olhou para o palácio de vidro, uma mancha brilhante e distante no topo da colina. "Você vai ser forte", sussurrou para a barriga, enquanto servia uma medida de pimenta para uma senhora idosa. "Não vai ser um príncipe de cristal. Vai ser feito de pedra e sol, como sua mãe agora." Ela não sabia que lá em cima os preparativos para o casamento real estavam a todo vapor. E não sabia que o destino, cansado de caminhos paralelos, estava prestes a forçar uma colisão violenta entre a mulher que vendia pó colorido para sobreviver e o homem que vivia num mundo cinza de ouro. O abismo entre eles parecia intransponível, mas uma tempestade estava se formando no horizonte, pronta para apagar as linhas que separavam o palácio da rua. O ar-condicionado do Maybach, blindado, mantinha o interior do veículo numa temperatura artificial e constante de 18 graus, um contraste violento com o forno a céu aberto, que era o bairro antigo naquela tarde de terça-feira. Salim observava o mundo através do vidro fumê, sentindo-se um peixe exótico num aquário à prova de balas. Ao seu lado,
Nashira deslizava o dedo freneticamente pela tela do tablet, sua voz preenchendo o silêncio tenso com estatísticas que lhe pareciam obscenas. O engajamento da visita ao orfanato subiu 40% em relação à semana passada. Ela comentou sem tirar os olhos dos gráficos. Mas precisamos de algo mais rústico hoje. A equipe de marketing sugeriu uma foto sua comprando artesanato local. Algo que diga, o Sheikh valoriza as raízes, mas sem que você precise tocar em nada sujo. Salim não respondeu. Ele mal a ouvia. Sua atenção estava voltada para as ruas estreitas que se apertavam conforme a comitiva avançava para o coração do souk. Havia anos que ele não descia àquela parte da cidade. Do alto do palácio de vidro, o mercado era apenas uma mancha ocre e vibrante. De perto, era um labirinto de cheiros, gritos e sobrevivência. Ele via homens carregando caixas de madeira nas costas curvadas, crianças correndo descalças entre as barracas e mulheres regateando o preço do pão. Era a vida real, pulsante e suada, acontecendo a centímetros de seu nariz, separada apenas por uma camada de vidro alemão e sua própria apatia. O comboio parou bruscamente. O motorista, visivelmente tenso, murmurou algo no rádio comunicador. "O que houve?" Nashira perguntou, a irritação trincando sua fachada de serenidade. "Temos um cronograma, Rashid. O sol vai cair em 30 minutos e perderemos a Golden Hour para as fotos." "O beco estreitou demais, senhora", respondeu o segurança no banco da frente. "Um caminhão de entrega bloqueou a saída à frente. Vamos precisar manobrar ou aguardar." Salim suspirou, recostando a cabeça no couro italiano. Ele sentia um peso no peito que a medicina real não conseguia diagnosticar. Uma âncora invisível que o arrastava para o fundo desde o dia em que assinara aquele maldito papel. Ele olhou para fora, desinteressado, buscando qualquer distração que não fosse a voz monocórdica de sua noiva falando sobre a paleta de cores do casamento. Seus olhos pousaram numa loja de esquina, uma estrutura antiga de pedra calcária que parecia se sustentar apenas pela vontade de Deus e pela argamassa velha. Não havia letreiros luminosos, apenas cestos de vime transbordando cores na calçada. Açafrão, páprica, cardamomo, cominho. O vento quente levantava uma poeira fina e colorida que dançava no ar. E então ele a viu. Não foi um reconhecimento imediato. A mente de Salim rejeitou a informação a princípio, como um sistema imunológico atacando um corpo estranho. A mulher que ele via não pertencia ao seu banco de dados mental. Ela estava do lado de fora da loja, arrastando um saco de aninhagem que parecia pesar tanto quanto ela. Ela não usava véu. Isso foi o que prendeu o olhar dele inicialmente. Em público, exposta à poeira e aos olhares masculinos, ela tinha os cabelos presos num coque desleixado, com fios soltos colados à testa pelo suor. Salim estreitou os olhos. A mulher parou para recuperar o fôlego, limpando o rosto com o antebraço num gesto brusco, nada refinado. A pele dela não era a porcelana intocada que ele conhecia. Era bronze, queimada de um sol impiedoso, que não perdoava quem não tinha a proteção das sombras do palácio. Havia manchas de sardas no nariz, olheiras profundas cavadas sob os olhos, como crateras de exaustão. Ela usava uma túnica de linho cru, larga, sem forma, manchada de amarelo e vermelho nas bordas. Salim sentiu o coração falhar uma batida. O ar parou em seus pulmões. A mulher virou o rosto na direção da rua engarrafada, os olhos varrendo os carros de luxo com uma mistura de indiferença e desprezo. Eram aqueles olhos, verdes como o oásis de Alain, mas agora duros como vidro quebrado. "Danúbia", ele sussurrou. O som saiu como um engasgo. "O que você disse, querido?" Nashira perguntou, finalmente levantando os olhos do tablet. Salim não respondeu. Ele estava paralisado, colado à janela. Ele observava cada detalhe com um horror crescente. As mãos dela, aquelas mãos de pianista que ele costumava beijar dedo por dedo, estavam ásperas, as unhas curtas e sujas de terra e especiarias. Ela parecia mais magra no rosto, os ossos da maçã do rosto pronunciados, mas havia uma força nela, uma rigidez muscular que ele nunca vira antes. Ela não era mais a rainha decorativa.
Ela parecia feita de pedra e sol. Um homem passou esbarrando nela, apressado. Danúbia cambaleou. O instinto de Salim gritou para ele abrir a porta, mas seu corpo ainda estava congelado pelo choque. Ele a viu tentar recuperar o equilíbrio, o peso do saco de especiarias puxando-a para baixo. Ela soltou a carga, deixando-a cair no chão, e levou as duas mãos à barriga num movimento protetor, desesperado e inconfundível. O tempo desacelerou. O mundo lá fora ficou mudo. A túnica larga de linho se esticou contra o corpo dela quando ela se curvou. O vento soprou o tecido contra sua silhueta. Não havia dúvida. Não era inchaço, não era a roupa. Era uma curva proeminente, redonda e baixa. Uma vida. 8 meses. O cálculo explodiu na mente de Salim com a força de uma granada. Ela tinha sido expulsa há 7 meses. Salim, você está pálido. O que está acontecendo? A voz de Nashira parecia vir de outra dimensão, distante e irrelevante. Salim viu Danúbia se endireitar, as mãos ainda segurando o ventre, acariciando-o com uma ternura que fez as lágrimas brotarem instantaneamente nos olhos dele. Ela estava sozinha. Ela estava carregando peso. Ela estava queimada de sol. E ela estava carregando o filho dele, o filho que disseram que ela nunca poderia ter. A mentira se desfez diante dele, não com palavras, mas com a imagem brutal daquela barriga sob o linho barato. A fúria substituiu o choque. Uma fúria quente, vulcânica, dirigida a si mesmo, a sua mãe, a todo aquele maldito sistema de vidro e mentiras. Abra a porta, Salim ordenou. Sua voz era baixa, mas vibrava com uma autoridade terrível. O quê? Salim, não podemos sair aqui. É perigoso. O protocolo de segurança... Nashira começou, mas parou ao ver a expressão no rosto dele. Abra a porta! Ele rugiu, assustando o motorista. Sem esperar pela resposta, Salim puxou a trava manual. O som das sirenes de segurança do carro disparou quando a porta pesada se abriu, quebrando o selo hermético do ar-condicionado. O calor do deserto invadiu o veículo, trazendo consigo o cheiro de açafrão, poeira e diesel. Alteza! Não! Rashid gritou do banco da frente, saindo do carro com a arma em punho, pensando se tratar de um ataque. Salim ignorou a tudo e a todos. Ele saltou para o chão irregular de paralelepípedos, seus sapatos de couro italiano aterrissando na sujeira. O sol o atingiu como um martelo físico, mas ele não sentiu. Seus olhos estavam fixos nela. Do outro lado da rua estreita, Danúbia ouviu a comoção. Ela levantou a cabeça, protegendo os olhos da luz com a mão manchada de cúrcuma. Quando seus olhares se cruzaram, não houve o brilho de reconhecimento romântico dos filmes. Houve pânico. Salim viu o medo cru nos olhos dela. Ela não viu o marido, viu o homem que a expulsou, o representante do poder que a esmagara. Ela deu um passo para trás, tropeçando nos cestos de vime. Danúbia! Ele gritou, sua voz falhando, crua de emoção. Ele começou a correr, empurrando passantes, ignorando a multidão que começava a se aglomerar, atraída pelo carro real e pelo sheik descontrolado. Ela balançou a cabeça, murmurando um não que ele leu nos lábios dela mais do que ouviu. Ela girou o corpo pesado com dificuldade, tentando entrar na loja, tentando fugir dele, fugir da dor que ele trazia. Espere, por favor. Salim avançou, o coração batendo tão forte que doía nas costelas. O céu, até então azul pálido e indiferente, começou a escurecer rapidamente no horizonte. Uma parede de areia, alta como um arranha-céu, engolia a cidade ao longe, avançando com velocidade sobrenatural. Um Habub. A tempestade perfeita estava chegando para fechar a armadilha, mas Salim só conseguia ver a mulher grávida tentando fechar a porta de madeira velha diante dele. Ele alcançou a calçada da loja no momento em que ela tentava passar o ferrolho. Danúbia. Ele segurou a porta com uma mão, ofegante, o suor já escorrendo pela têmpora. Você... Ela parou. A respiração dela era curta, rápida. Ela olhou para a mão dele na porta, depois para o rosto dele. Não havia submissão ali. Havia uma ferocidade de leoa encurralada. Vá embora, ela sibilou,
a voz rouca pelo desuso e pela secura. Volte para o seu palácio de vidro, Salim. Aqui você não é bem-vindo. O bebê? Ele apontou trêmulo para a barriga dela. É meu? Danúbia soltou uma risada seca, sem humor, que soou mais como um soluço quebrado. Seu? Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele com uma coragem que a antiga Danúbia jamais teria. Esse bebê é feito de poeira e resto de comida. Ele é feito das moedas que eu juntei vendendo pimenta. Ele não tem nada do seu ouro. Nada. Danúbia, eu não sabia. Disseram que você era estéril. Disseram. E você acreditou? Ela cortou as lágrimas, finalmente traçando caminhos limpos em seu rosto sujo de pó. Você assinou o papel. Você não olhou para trás. O vento começou a uivar, levantando os toldos das lojas vizinhas. A tempestade de areia estava sobre eles. A luz do dia foi subitamente apagada, substituída por um laranja apocalíptico. Temos que sair daqui! Rashid, o segurança, apareceu ao lado de Salim, puxando-o pelo braço. A tempestade vai ser violenta, Alteza. Para o carro, agora! Salim sacudiu o braço, livrando-se do segurança com violência. Eu não vou a lugar nenhum sem ela. Eu não vou com você. Danúbia gritou sobre o som do vento, mas então sua expressão mudou. O desafio em seu rosto se desfez em uma careta de dor pura. Ela soltou um grito abafado, dobrando-se sobre si mesma, as mãos apertando o ventre com força. Água misturada com sangue escorreu por suas pernas, manchando a areia da calçada. Salim congelou por 1 milésimo de segundo, vendo a mancha escura no linho. Danúbia! Ele a amparou antes que ela caísse. O corpo dela estava pesado, febril. Está doendo? Ela gemeu, o terror substituindo a raiva. É muito cedo, não é hora. O vento agora chicoteava a areia contra eles, cegando a visão, transformando o sulk em um caos de objetos voadores e visibilidade zero. O carro blindado era apenas um vulto distante agora. Não havia como chegar lá. Não havia como chegar ao hospital. Salim olhou para a loja escura atrás dela. O cheiro de especiarias era enjoativo e forte. Ele olhou para Rashid, depois para Nashira, que gritava histérica dentro do carro selado, e tomou sua decisão. Ele pegou Danúbia nos braços. Ela era mais pesada do que ele lembrava, mas a adrenalina o tornava capaz de erguer o mundo. Abra a loja! Ele gritou para uma senhora idosa que observava da entrada paralisada. Agora! Ele carregou Danúbia para dentro do santuário de cheiros fortes, chutando a porta para fechá-la contra a fúria da areia lá fora. O mundo de luxo tinha ficado para trás. Ali, no chão coberto de tapetes gastos e cheiro de cominho, o destino estava prestes a cobrar sua dívida. E Salim sabia que nenhuma coroa ou decreto real poderia ajudá-lo agora. Ele estava prestes a lutar pela única coisa que realmente importava, ajoelhado na poeira, segurando a mão da mulher que ele destruiu. A porta de madeira velha bateu com o peso de uma sentença final, isolando-os do apocalipse de areia que consumia o mundo lá fora. O barulho do vento era um uivo constante, uma besta tentando arrancar o telhado da pequena loja de especiarias, mas dentro daquele refúgio improvisado, o terror tinha outra frequência. O ar estava saturado com o pó fino que passava pelas frestas das janelas vedadas, misturando-se ao aroma denso de açafrão, cardamomo e pimenta velha. Era um cheiro que Salim jamais associaria a um nascimento real. Era o cheiro da terra, do esforço e da sobrevivência. Ele depositou Danúbia sobre uma pilha de tapetes persas gastos no centro da loja. O contraste era violento. O linho italiano de seu terno, agora manchado de suor e sujeira, contra os tecidos rústicos e puídos que serviam de leito para a mulher que ele jurou proteger e falhou miseravelmente. Danúbia arqueou as costas, um grito estrangulado morrendo em sua garganta, enquanto outra contração a rasgava por dentro. Não havia dignidade contida ali, nem o silêncio esterilizado das alas VIPs dos hospitais de Zurique, onde ele imaginara que seu primogênito nasceria. Havia apenas a realidade crua, visceral e aterrorizante. Água, panos limpos. Agora. A voz de Salim trovejou, não com a autoridade de um sheik,
mas com o desespero de um homem vendo sua vida por um fio. A velha proprietária da loja, uma senhora de rosto curtido pelo sol e olhos que já tinham visto impérios erguerem-se e caírem, não se intimidou. Ela se moveu com uma agilidade surpreendente, acendendo lampiões de óleo, pois a eletricidade já havia sucumbido à tempestade. A luz dourada e tremulante lançou sombras longas sobre as prateleiras repletas de frascos, transformando o local em uma caverna mística e sufocante. "Afaste-se, rapaz", ordenou a mulher, empurrando Salim pelo ombro enquanto se ajoelhava entre as pernas de Danúbia. Ela não precisa de seus gritos. Ela precisa de sua força. Se vai ficar, seja útil. Se vai entrar em pânico, saia para a tempestade. Salim engoliu em seco, o gosto de cobre e areia em sua boca. Ele olhou para Danúbia. O rosto dela estava pálido, coberto por uma película de suor frio, os cabelos grudados na testa. Ela parecia pequena, frágil, uma sombra da mulher vibrante que ele conhecera, desgastada por meses de miséria que ele, em sua cegueira real, permitira. Ele caiu de joelhos ao lado da cabeça dela, segurando sua mão. Os dedos de Danúbia, calejados pelo trabalho manual que ele desconhecia até minutos atrás, fecharam-se em torno dos dele com uma força esmagadora. "Não", ela sussurrou, a voz quebrada, os olhos vagando febris, incapazes de focar nele. "Eles vão tirar ele de mim. Vão dizer que não sou digna. Salim, não deixe..." A súplica atingiu Salim como uma adaga física no peito. Ela não estava apenas com dor. Ela estava apavorada com ele, apavorada com o sistema que ele representava. "Ninguém vai tirar nada de você", ele prometeu, a voz rouca, inclinando-se para perto do ouvido dela. "Eu estou aqui. Eu sou a barreira entre você e eles. Olhe para mim, Danúbia. Sou eu." Ela abriu os olhos e, por um segundo, a névoa da dor se dissipou. O reconhecimento trouxe uma nova onda de pânico, não de alívio. Ela tentou puxar a mão, mas a dor a dominou novamente, dobrando seu corpo em um espasmo violento. "A cabeça... Eu posso ver a cabeça", a velha anunciou lá embaixo, sua voz calma cortando o caos. "O cordão está enrolado, precisamos de calma. Rapaz, segure-a, não a deixe se debater." O mundo de Salim se estreitou até aquele metro quadrado de tapete sujo. O vento lá fora chicoteava as paredes, fazendo a estrutura inteira gemer, como se a própria natureza quisesse reivindicar aquela vida. Ele despiu o paletó de milhares de dólares, rasgando a camisa de seda branca em tiras quando a velha pediu por mais panos. O tecido nobre, símbolo de seu status, agora servia apenas para limpar o sangue e o líquido amniótico do chão empoeirado. "Empurre, menina", a velha comandou. Danúbia gritou, um som primal que parecia vir do centro da terra. Salim segurou seus ombros, sentindo os tremores que percorriam o corpo dela. Ele sussurrava orações que não lembrava de saber, misturando árabe clássico com promessas desesperadas. O tempo perdeu o sentido. Minutos poderiam ter sido horas. O calor na loja era insuportável. O cheiro de cominho misturado ao cheiro metálico do parto, criando uma atmosfera alucinógena. E então, o silêncio. O uivo do vento pareceu cessar por um instante, suspenso em reverência. Um choro fino, agudo e indignado rompeu a quietude da loja. Salim paralisou. Suas mãos, sujas de sangue e poeira, tremiam. A velha ergueu a criança, limpando-a rapidamente com os restos da camisa real. Era um menino, pequeno, vermelho, furioso com o mundo frio em que acabara de entrar. "É um guerreiro", a velha resmungou, um sorriso desdentado surgindo em seu rosto. Ela enrolou o bebê em um xale de lã grossa que puxou de uma prateleira e o depositou sobre o peito de Danúbia. Danúbia soltou um soluço, as lágrimas lavando a sujeira de seu rosto. Suas mãos trêmulas tocaram a pele do bebê, como se conferisse se ele era real. O medo em seus olhos derreteu, substituído por uma exaustão absoluta e um amor devastador. "Ele está vivo", ela sussurrou incrédula. Salim observou a cena, sentindo-se um intruso em seu próprio milagre. Aquele menino, nascido entre sacas de pimenta e tapetes velhos,
Era o herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo, mas naquele momento ele não tinha nome, nem título. Ele era apenas filho da mulher que Salim destruíra. Ele se inclinou, beijando a testa suada de Danúbia. Ela não recuou dessa vez, muito fraca para lutar, mas seus olhos encontraram os dele com uma clareza assustadora. Não havia gratidão ali, havia apenas uma trégua. Lá fora, a fúria da tempestade começou a diminuir. O Habub finalmente perdendo força, deixando para trás um mundo enterrado sob centímetros de areia vermelha. O som abafado de sirenes começou a penetrar as paredes da loja. O mundo real estava voltando. O tempo do milagre havia acabado. O tempo das consequências estava começando. Salim levantou-se, as pernas dormentes. Ele precisava preparar as coisas para a chegada dos paramédicos. A velha matrona já estava limpando o local, murmurando sobre a bagunça. Salim olhou ao redor, vendo a bolsa de tecido barato que Danúbia carregava quando desmaiou. Estava caída num canto, meio aberta, o conteúdo espalhado pelo impacto de quando ele a trouxera para dentro. Ele se abaixou para recolher os pertences dela, sentindo o peso da culpa a cada objeto humilde que tocava. Um pacote de lenços genéricos, algumas moedas trocadas, um frasco de óleo essencial feito à mão. E o celular. O aparelho estava com a tela trincada. Uma teia de aranha de vidro quebrado sobre o display. Salim o pegou, com a intenção de guardá-lo na bolsa. Seu polegar roçou o botão lateral e a tela se iluminou, a bateria nos últimos suspiros de vida. Havia dezenas de notificações de falha de envio. O senho de Salim franziu. A curiosidade, ou talvez um instinto sombrio, fez com que ele deslizasse o dedo, desbloqueando o aparelho. Ela nunca mudara a senha, a data do aniversário dele. O que ele viu fez o sangue gelar em suas veias, mais frio do que o ar-condicionado do palácio jamais fora. A tela de mensagens estava aberta. Havia centenas delas. Estou grávida. Por favor, precisamos conversar. Enviada há 6 meses. Não é dinheiro, Salim, é o seu filho. Ele precisa do pai. Enviada há 5 meses. Estou doente. Não tenho para onde ir. Me ajude. Enviada há 3 meses. Por que você me odeia tanto? O que eu te fiz? Enviada há 1 semana. Todas elas tinham um ícone vermelho ao lado. Não entregues, mas não por falta de sinal. Ele clicou nos detalhes da última tentativa de chamada. Uma mensagem do sistema da operadora brilhava na tela trincada. Número bloqueado pelo administrador de segurança remoto. Salim sentiu o chão oscilar sob seus pés, mais do que durante a tempestade. Ele rolou para as configurações. Havia um aplicativo de monitoramento instalado, algo sofisticado, nível militar. O registro de atividades mostrava que todas as tentativas de contato de Danúbia foram interceptadas e desviadas. E o administrador da conta remota tinha um código que Salim conhecia de cor. Era o código pessoal de Rashid, o segurança que o servira desde a infância. O homem que estava no carro blindado agora, provavelmente coordenando o resgate. O homem que dissera, olhando nos olhos de Salim meses atrás: ela aceitou o dinheiro e foi embora, Alteza. Ela nem olhou para trás. A mentira se desfez como um castelo de areia. Danúbia nunca o ignorou. Ela gritou por ele no vácuo digital dia após dia, enquanto passava fome e frio, carregando o filho dele no ventre, acreditando que o silêncio de Salim era uma resposta cruel e deliberada. Ele a deixara acreditar que ele era um monstro, porque alguém decidira que ela não servia para a coroa. Uma fúria branca, silenciosa e letal tomou conta dele. As mãos de Salim fecharam-se ao redor do telefone com tanta força que os cacos da tela cortaram sua pele, misturando seu sangue ao sangue do parto em suas mãos. A porta da loja foi aberta com um estrondo. Rashid entrou, a face coberta por um lenço tático, seguido por 2 paramédicos e soldados da guarda real. O vento entrou com eles, mas a temperatura na sala caiu devido à presença do sheik. Alteza, graças a Alá! Rashid exclamou abaixando o lenço, os olhos varrendo o local e parando no bebê nos braços de Danúbia com uma expressão de choque mal disfarçada. O resgate aéreo está pousando na praça. Temos que tirar vocês daqui agora. A mídia está...
Rashid parou. Ele viu a expressão no rosto de Salim. Salim estava de pé, no meio da loja suja, as roupas em trapos, manchado de fluidos corporais e poeira. Mas nunca parecera tão perigoso, tão absolutamente real em sua autoridade. Ele não olhou para os paramédicos que correram para atender Danúbia. Seus olhos estavam fixos em Rashid, escuros e impenetráveis como o abismo. Salim levantou a mão, mostrando o celular trincado de Danúbia. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a tempestade. Rashid empalideceu, o treinamento militar falhando diante da evidência brilhando na mão do soberano. Tirem ela daqui com cuidado. Salim disse aos médicos, sua voz assustadoramente calma, sem desviar o olhar do chefe de segurança. Levem-na para a ala real. Se ela ou o menino sentirem um segundo de desconforto, cabeças rolarão. Sim, Alteza. Os médicos responderam em uníssono, colocando Danúbia na maca. Ela estendeu a mão para ele enquanto era levada, confusa com a mudança repentina na atmosfera. Salim tocou os dedos dela brevemente, mas se afastou. Ele não podia consolá-la agora, não com o veneno que corria em suas veias. Quando a maca saiu, deixando Salim e seus guardas na loja, ele finalmente caminhou até Rashid. O espaço entre eles parecia carregar uma carga elétrica. Alteza, eu posso explicar? Era pela estabilidade do... Rashid começou, recuando um passo. Você tem o direito de permanecer calado, Salim sussurrou, e o som foi mais aterrorizante do que qualquer grito. Porque cada palavra que você disser a partir de agora será usada para cavar sua cova. Salim passou por ele, saindo para o ar fresco e poeirento da noite. A tempestade de areia havia passado, mas a verdadeira tempestade, aquela que abalaria os alicerces do palácio de vidro e quebraria cada mentira contada em seu nome, estava apenas começando. Ele olhou para o helicóptero descendo na praça do mercado e jurou, pelo choro de seu filho recém-nascido, que a misericórdia era algo que ele havia deixado para trás, junto com sua camisa de seda, no chão sujo daquela loja. O corredor da ala real do hospital universitário cheirava a antisséptico e flores caras, uma mistura nauseante que tentava mascarar a fragilidade da vida humana com o perfume do privilégio. O som rítmico de saltos-agulha quebrava o silêncio respeitoso do local. Nashira caminhava ao lado da Sheikha Fatima, o rosto iluminado pela luz fria das lâmpadas fluorescentes, os dedos digitando furiosamente em seu smartphone. A narrativa já está pronta, Nashira sussurrou, sem tirar os olhos da tela. O Sheikh resgata a ex-esposa em um ato heróico de misericórdia. As ações das suas empresas de mineração subiram 4% só com a foto do helicóptero. Se jogarmos certo, podemos transformar esse bastardo num ativo de relações públicas antes mesmo de cortarem o cordão umbilical. Fátima assentiu, a postura rígida, a máscara de matriarca imperturbável, firmemente no lugar. Ela parou diante das portas duplas de carvalho que separavam o mundo comum dos aposentos de Salim. Lembre-se, Nashira, a Sheikha advertiu a voz baixa. Danúbia é irrelevante. O foco é a linhagem. O menino é propriedade do Estado agora. Antes que pudessem empurrar as portas, elas se abriram. Não por um servo, mas por uma força furiosa. Salim estava lá. Ele não havia se trocado. A camisa de linho italiano, outrora branca, era um mapa de sangue seco, poeira do deserto e fluidos do parto. O contraste com o ambiente estéril era grotesco, mas era em seus olhos que residia o verdadeiro terror. Não havia o calor habitual, nem a dúvida que Fátima costumava manipular com tanta facilidade. Havia apenas um deserto frio e implacável. Salim, querido. Nashira começou, guardando o celular e compondo um sorriso de simpatia plástica. Que provação terrível. Já organizamos a coletiva de imprensa, você só precisa... Saia. A voz dele foi um sussurro áspero, como areia raspando em vidro. Nashira piscou, o sorriso vacilando. O quê? Saia do meu hospital. Saia da minha vida. Saia do meu emirado. Salim deu um passo à frente e a socialite recuou instintivamente diante da violência contida naquele movimento. O noivado acabou. Seus advogados receberão os termos pela manhã. Se eu vir seu rosto ou o nome da sua família associado ao meu filho mais uma vez,
Farei com que suas empresas sejam auditadas até encontrarem a poeira debaixo dos tapetes. Que nós dois sabemos o quanto há de sujeira lá, não sabemos. Nashira empalideceu, a fachada de arrogância desmoronando instantaneamente. Ela olhou para Fátima em busca de apoio, mas a sheika permanecia imóvel. Sem dizer uma palavra, a ex-noiva girou nos calcanhares e marchou pelo corredor. O som de seus passos agora soando como uma fuga desesperada. Restaram apenas mãe e filho. O silêncio esticou-se até o ponto de ruptura. Você está sujo, Salim, Fátima disse, com um tom de desaprovação clínica. Vá se limpar. Temos que discutir a custódia e a tutoria do menino. Danúbia não tem condições psicológicas ou financeiras de... Rashid está preso. Salim a cortou. A menção do nome fez o olho esquerdo de Fátima tremer, uma falha minúscula em sua armadura. Ele cantou como um pássaro na primeira hora de interrogatório. Eu tenho os registros, mãe, as mensagens interceptadas, o suborno aos médicos que falsificaram os exames de fertilidade, a ordem para isolá-la. Fátima ergueu o queixo, desafiadora até o fim. Fiz o que era necessário pela estabilidade da coroa. Um rei não pode ser governado por paixões sentimentais. Você precisava de um herdeiro e ela era inadequada. Ela me deu um herdeiro no chão sujo de uma loja de especiarias, sem anestesia, sem conforto, enquanto você planejava jantares de gala. Salim retrucou, a voz embargada por uma fúria que trazia lágrimas aos seus olhos, lágrimas que ele se recusava a deixar cair. Você não protegeu a coroa. Você a quebrou. Porque um rei que não consegue proteger sua própria família não serve para proteger seu povo. Ele tirou do bolso o anel de sinete real, o símbolo da autoridade que Fátima sempre cobiçou através dele, e o segurou com força. Você está destituída de todas as funções oficiais, retirada do conselho. Sua mesada será mantida, mas sua influência morre hoje. Vá para a casa de verão no litoral e reze para que Danúbia tenha mais misericórdia do que eu, porque se dependesse apenas da minha vontade, você estaria numa cela ao lado de Rashid. Fátima abriu a boca para protestar, mas o olhar de Salim a silenciou. Pela primeira vez em 30 anos, ela viu não o filho que criou, mas o soberano que temia. Ela assentiu, uma reverência rígida e derrotada, e se afastou. Salim ficou sozinho no corredor. Suas mãos tremiam. Não de medo, mas da descarga de adrenalina de ter cortado as próprias raízes podres. Ele respirou fundo, tentando limpar o cheiro de traição de seus pulmões, e entrou no quarto. O ambiente estava na penumbra. O bip rítmico dos monitores era a única música. Danúbia estava recostada nos travesseiros, o rosto limpo da poeira, mas ainda marcado por uma exaustão profunda. Em seus braços, um pequeno pacote embrulhado em mantas de algodão dormia o sono dos justos. Salim aproximou-se como se estivesse entrando em um templo sagrado. Ele se sentia indigno de estar ali, sujo e carregado de culpa. Danúbia abriu os olhos. Não havia ódio neles, o que doeu mais em Salim do que qualquer grito. Havia apenas uma calma antiga, uma resiliência forjada no fogo da sobrevivência. Ele é perfeito. Salim sussurrou, a voz falhando. Ele estendeu a mão para tocar a cabeça do bebê, mas parou no ar, com medo de manchá-lo. O nome dele é Zayan, Danúbia disse, a voz rouca. Significa belo e gracioso. E ele não tem nada do seu palácio, Salim. Ele tem o cheiro de açafrão e a força da tempestade. Salim caiu de joelhos ao lado da cama. A grandiosidade do sheik desapareceu, restando apenas o homem. Eu sinto muito. Eu sei que palavras são vento, Danúbia, mas eu juro, eu não sabia. Eu vou passar o resto da minha vida compensando você. O carro está pronto. O palácio foi preparado. Ninguém jamais vai olhar torto para você novamente. Volte para casa. Deixe-me cuidar de vocês. Ele esperou o alívio dela, o agradecimento, o final feliz e imediato. Danúbia ajeitou o bebê em seu colo e olhou para Salim. Seus olhos eram duros como diamantes brutos. Não. A palavra pairou no ar, pesada e absoluta. Salim levantou a cabeça, confuso. Não? Danúbia, você não pode voltar para aquele quarto no bairro antigo. É perigoso, é insalubre. Aquele quarto foi o único lugar onde fui dona de mim mesma.
Ela respondeu, a voz ganhando firmeza. Você acha que pode me resgatar agora, Salim? Onde você estava quando eu tive que vender meu anel de noivado para comprar vitaminas? Onde você estava quando eu desmaiei de fome? Eu me resgatei. Eu construí uma vida. Eu tenho um negócio. Eu tenho dignidade. Ela se inclinou para a frente, forçando-o a encará-la. Se eu voltar para o palácio agora, serei apenas a mãe do herdeiro. A mulher que você aceitou de volta por culpa. Eu não quero sua piedade e não quero sua proteção dourada. Eu quero um parceiro. Eu amo você, Salim disse desesperado. Nunca deixei de amar. Amor não é o suficiente. Confiança é. E você quebrou a nossa. Ela suspirou, suavizando a expressão ao olhar para o filho. Zayan precisa do pai. Você terá acesso livre a ele. Mas eu não vou voltar para a gaiola de vidro. Se você me quer, Salim, terá que me conquistar. Não como sheik. Não com decretos ou joias. Você terá que me conquistar como o homem que deveria ter sido quando eu fui expulsa. E terá que fazer isso no meu mundo, não no seu. Salim olhou para a mulher à sua frente e percebeu que a esposa dócil que ele conhecia havia morrido. Em seu lugar, havia uma rainha sem coroa, muito mais majestosa do que qualquer título que ele pudesse conferir. Ele assentiu, sentindo um novo tipo de respeito nascer em seu peito. Eu aceito, ele disse, beijando a mão dela, que estava áspera pelo trabalho. Diga-me por onde começar. Os meses que se seguiram foram uma anomalia para a corte. O sheik desaparecia todas as tardes, não para reuniões com diplomatas estrangeiros, mas para o coração pulsante e sujo da cidade. Ele não chegou com buquês de rosas importadas. Na primeira semana, Salim apareceu no souk com engenheiros. Ele não deu ordens. Ele perguntou a Danúbia o que o mercado precisava. Ela apontou para os telhados com goteiras, para o sistema de esgoto antigo, para a falta de creches para as vendedoras. Salim trocou os ternos italianos por roupas de trabalho simples. Ele caminhou pelas vielas, suou sob o sol, discutiu plantas e orçamentos não com ministros, mas com o conselho das vendedoras de especiarias. Ele investiu sua fortuna pessoal na reforma do bairro antigo, mas manteve a alma do lugar intacta. Danúbia observava de sua loja. Ela via como ele tratava os idosos com reverência, como ele segurava Zayan, enquanto ela atendia clientes, aprendendo a trocar fraldas em um balcão improvisado. Ela viu o sheik desaparecer e o pai emergir. Ele aprendeu a diferenciar o cardamomo do cominho, aprendeu a negociar o preço do tecido e, mais importante, aprendeu a ouvir. A conquista não foi feita de grandes gestos românticos sob o luar, mas de pequenos atos de constância. Foi no café quente que ele trazia para ela nas manhãs frias. Foi na maneira como ele defendia o trabalho dela para a elite que torcia o nariz. Ele validou a existência dela fora da sombra dele. 6 meses depois do nascimento de Zayan, no final de um dia exaustivo, Salim estava varrendo a frente da loja enquanto Danúbia fechava o caixa. O sistema de ventilação novo está funcionando bem, ele comentou casualmente. Está. Danúbia sorriu, observando as costas dele. O mercado nunca esteve tão vivo. Salim parou e se apoiou na vassoura, olhando para ela. Eu terminei a reforma da ala leste do palácio. Derrubei as paredes de vidro. Agora tem janelas que abrem. Entra ar, entra poeira, entra vida. Fiz um jardim de especiarias no pátio interno. Danúbia parou de contar as moedas, o coração batendo forte. E por que você fez isso? Porque eu queria que, se um dia você decidisse visitar, sentisse que lá também pode ser o seu mundo. Não uma gaiola, mas uma extensão do que você construiu aqui. Danúbia contornou o balcão e caminhou até ele. Ela tocou o rosto dele, agora bronzeado pelo sol real, não pelo artificial dos clubes de campo. Acho que Zayan gostaria de ver o jardim, ela disse suavemente. E eu gostaria de ver o homem que o construiu descansar um pouco. Salim sorriu e foi o sorriso mais genuíno que o Emirado já vira. O casamento não foi televisionado via satélite para o mundo todo. Não houve carruagens douradas ou guardas marchando em formação perfeita. A cerimônia aconteceu no pátio central do souk, ao pôr do sol.
quando a luz transformava as paredes de adobe em ouro líquido. O ar estava impregnado com o cheiro de incenso, canela e jasmim. Os convidados de honra não eram duques ou presidentes, mas os mercadores, as tecelãs, os carregadores e as crianças do bairro. Danúbia vestia um caftã branco bordado com fios de ouro, criado pelas costureiras locais. O rosto descoberto e radiante, segurando um buquê de flores do deserto. Salim esperava por ela não em um trono, mas de pé sobre um tapete persa estendido sobre os paralelepípedos. Ele vestia a túnica tradicional, simples e elegante. Em seus braços, o pequeno Zayan ria, brincando com a barba do pai. Quando Danúbia chegou ao lado dele, o imã começou a recitação, mas Salim pediu a palavra. Ele olhou para a multidão, para o povo que havia acolhido sua esposa quando ele falhou, e depois para Danúbia. Eu prometo não apenas governar este país, Salim disse, sua voz clara ecoando pelo mercado silencioso. Eu prometo servir a família que quase perdi e ao povo que me ensinou o que é honra. Hoje o palácio e a rua são um só. Ele colocou uma aliança simples no dedo de Danúbia. Não era um diamante gigante, mas um anel forjado com 2 metais diferentes entrelaçados, inseparáveis e mais fortes juntos. Danúbia sorriu, as lágrimas brilhando em seus olhos, e beijou o marido. O aplauso que explodiu não foi educado ou protocolar. Foi um rugido de alegria, tambores começando a tocar, mulheres ululando em celebração. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, tingindo o céu de púrpura, Salim segurou a mão de Danúbia e a de seu filho. Eles não caminharam em direção a uma carruagem para fugir dali. Eles caminharam para o meio da festa, dançando sob as estrelas, no coração pulsante de um reino finalmente unificado pelo amor e pela verdade. A tempestade havia passado, e o que restou não foi ruína, mas um alicerce indestrutível. Um alicerce indestrutível. É disso que a gente está falando aqui. De gente que não quebra, mesmo quando o mundo inteiro diz que você deveria. Obrigado por ter ficado até aqui. De verdade. Agradeço cada minuto que você passou comigo nessa história. E se você chegou até aqui, sempre deixamos como segredo um comentário para quem chega até o final do vídeo, onde só quem chegou até aqui vai ler e entender o motivo desse comentário. Sempre são coisas bem doidinhas, então se você é novo por aqui, é o jeitinho nosso e dos nossos melhores amigos do canal que sempre ficam até o final das histórias. Se você chegou até aqui, comenta. Guerreira e bondosa. Afinal, isso representa muito Danúbia, pois apesar de sempre pregarmos o bem e final felizes no nosso canal, não tenho certeza se eu seria capaz de perdoar ser deixado de lado tão fácil. Mas, como eu disse, sempre devemos pregar o perdão e o amor. Rancor não leva ninguém a nada. Enfim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque toda semana tem histórias novas aqui, e eu quero que você esteja junto comigo nas próximas. E olha as histórias que estão passando na tela agora. Escolhe a que mais chamar sua atenção e clica. Cada uma delas tem essa mesma intensidade, esse mesmo coração batendo forte. Vem comigo, te vejo lá.